Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 30, pré-rolagem do dólar, né? Ontem foi a pré-rolagem. Bora para nossa análise diária, galera. Hoje, último dia operável do ano. Deixem um like, tá? Compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Se tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, hoje nós tivemos, né? Hoje foi um dia um pouquinho mais corrido para nossa bolsa, né? O câmbio também caiu, a gente teve a taxa de desemprego que veio boa, tá? Isso deu um pouco melhor para nossa bolsa, tá? O caso do Banco Master também ficou pesando, né? As investigações, tá? E a expectativa do Fed, né, galera? Então a gente tem aqui a nossa ata do FONC hoje, tá? Nós temos aqui no nosso calendário econômico, tá? Às 4 horas, ata do FONC, então vai mexer, né? A gente vai ter uma possível movimentação interessante. Então, galera, bora para nossa análise aqui, né? Pessoal, hoje, né, uma tendência de alta na nossa bolsa. Nós vimos que se nós formos olhar nossa macro, né, os índices, né, eles estavam um pouquinho flat, tá? Tá flat, né, galera? Tá um pouco, tá sem metade da liquidez, né? Basicamente nós estamos com metade da liquidez normal, tá? Esse final de ano. Também, né, o petróleo, setor de energia aqui, né, um pouco flat, tá? Mas um pouquinho mais para alta. Metais alta, né? Então, principalmente a prata, né? Prata renovando a máxima histórica, né? E ouro na alta também, tá, galera? Os demais o Ariori também, e o Ariori estava em queda, né? Ariori em queda de 2.02, 2.08, 1, né? Mas assim, ele não estava caindo tanto, tá? Ele estava 0,5% negativo na abertura do nosso mercado. Então, galera, a gente viu aqui que a nossa bolsa ela performou um pouquinho mais para alta, tá? Vale salientar também que o nosso juros, né, pessoal? A gente não pode deixar de mostrar os juros que hoje trabalhou de forma flat, sem volume financeiro, basicamente, olha só, pouco volume financeiro por 2 minutos, né? Então eu uso o gráfico de 2 minutos, nosso DI Foot, e olha só, né? As pontas, né? Ponta média e ponta longa, né? Ponta curta, meio que sem direção, né? Ficava um pouco positiva, um pouco negativa, bem flat mesmo, tá, galera? Isso aqui deixa as nossas outras variantes mais fortes, né? Então, como a gente teve um indicador que já foi bom, né? A bolsa ela tendeu a correr, chegou no nível, tá? Aqui o nosso mini índice ele chegou num nível que tem uma liquidez bem interessante, está no 164.500, né? A gente tem duas liquidez bem interessantes no mini índice, 164.500 e 161, 130, né? 125 mil. Então, galera, a gente fez essa movimentação, tá? O índice ele fez essa movimentação, basicamente não deu, né, alguma abertura para entrada, a não ser nessa pequena movimentação, né, que ele faz essa movimentação, volta perto aqui da nossa VWAP e a gente tem uma pequena operação aqui, né, de compra que estava para ter feito já a parcial aqui em cima e ter levado pelo menos, né, aos 164.500, tá? 164.500. Uma área bem interessante, né? É bem verdade que tinha que trazer para essa liquidez aqui, uma liquidez bem grande, né, do nosso contrato do mini índice, tá? Então, ficou o comprador, né? Depois a abertura do mercado à vista brasileiro. Olha só, galera, aqui o micro S&P, né? Pouco em queda aqui, correndo uma leve queda, né? E as nossas ações, os nossos ETFs, né? Os nossos índices praticamente na alta. Então
aqui, galera, aí aqui a gente já fica um pouquinho mais em dúvida, porque a gente tem uma liquidez. O certo era comprar aqui para trazer para essa liquidez e para tentar renovar de novo essa máxima, tá? Ele foi até essa máxima, né? Essa aqui é uma compra bem apertada, né? Porque a gente tem aqui a nossa VWAP, e se ele passar aqui pelo menos uma frequência ou duas, já tem que stopar, né, galera? Porque ele vai buscar outras liquidez níveis mais abaixo. Mas o fato é que ele formou-se uma liquidez aqui, né? Essa liquidez, tá? Uma liquidez em cima da liquidez praticamente principal do nosso contrato, né? Então tem essa liquidez bem interessante e tava um pouco em dúvida, mas a compra, sim, galera, tava aqui, né? Que é justamente nessa área de rejeição, né? Rejeição da compra, rejeição da venda aqui. Só que hoje foi um dia um pouco mais, um pouquinho mais flat, né, galera? Ficou um pouquinho mais errôneo, tá? E depois, né, a gente viu que basicamente o mini índice não fez nada, tá? Ele não fez nada, ficou trabalhando um pouco mais comprador, né? Porque ele fez um movimento de 1%, a gente tem 1%, 1000%, né? Ele fez esse movimento de movimentação de % de alta e depois só basicamente devolveu, né, galera? Então ele só devolveu parte do movimento e ficou um pouquinho mais errôneo aqui, galera. Aqui ficou bem mais difícil de ser operado. A abertura do mercado americano também, né? Olha só como ficou. Não teve uma solução prática aqui, né, galera? Não tem uma solução prática para a gente entrar. Tá? Ficou um pouquinho mais flat. A gente tem uma liquidez maior aqui, né? O certo é a gente entrar comprado, porque a macro é um pouquinho mais de alta nesses níveis aqui, né? Então nesses níveis para vir trazer para essa liquidez de até então, tá? Mas assim, depois que ele para, eu não me sinto tão confortável para comprar, né? Pra comprar aqui embaixo para vir trazendo essa liquidez um pouco mais acima, tá? Porque o mini índice ele perde um pouco mais de força, né? E às vezes ele devolve parte do movimento. Então, galera, eu acho que foi basicamente isso para o nosso mini índice, né? A gente está numa alta de 0,72 para o Ibov, né? O nosso mini índice 0,90 de alta, tá? Galera, dólar. Então, bora aqui pro nosso dólar. O dólar, pessoal, hoje ele fez uma movimentação muito interessante, né? Hoje o dólar ele correu realmente, tá? Deixa eu ver aqui, quanto uns 75 pontos, tá, galera? Uns 75 pontos. Verdade é que o dólar ele amanheceu muito sobrecomprado, tá? Então na abertura do mercado ele estava sobrecomprado. Olha aqui o BRLT, a gente tem a máxima da CME, tá? Máxima da CME, mínima da CME, taxa máxima de câmbio, tá, galera? O nosso D mais um, né, que é a Petax de ontem, o POC de ontem e o nosso ajuste aqui, né, galera? Então, eu percebi aqui que a gente tem uma pequena frequência, né? Só que essa operação é um pouco mais difícil, né? De entrar numa frequência para baixo e já vir buscar, né? Uma possível meta aqui. Aqui ele correu mais ou menos os 30 pontos, né, galera? Os 30 pontos daqui para cá, né, galera? Nós temos que nos atentar também que nós estamos aqui no 600, tá? Então 5,60, pessoal, e ontem o nosso dólar ele não trabalhou, né? Ele não trabalhou os 600. Então, uma venda aqui especulando que essa cotação iria buscar níveis de preços que precisam ter algum tipo de a gente tem que fechar, né, algumas assimetrias que nós deixamos ontem, né? Ou não, né? Nesse caso, se deixaram algum tipo de uma movimentação um pouco mais compradora, um pouco mais vendedora, né? Mas nós não sabemos, nós não estamos dentro das tesourarias de forma
predicar, né, um certo movimento, né? Isso não existe. Mas é interessante ressaltar também, galera. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso Forex, né? Então, olha só como os nossos pares, né? Os nossos pares companheiros estão muito perdedor, galera. Muito perdedor mesmo, mais de 1%, tá? Mais de 1%. E os pares com o euro, a libra, né? O iene, o franco suíço, né? Também aqui o yuan chinês, tudo perdendo 1,5, 1,6, 1,4 de queda, né? Então o nosso dólar também ele ia performar de forma um pouquinho mais negativa, né? Então essa movimentação mais interessante, né, de queda veio juntamente com o real se fortalecendo perante as outras moedas, tá? Não foi só perante o dólar, tá? Perante as outras moedas também. Então ele fez essa movimentação aqui já de queda, né? Aí aqui, não sei se daria, aqui teria uma compra, tá, pessoal? Aqui, segundo o nosso setup, entre aspas, né? Aqui se fez uma movimentação, a gente podia ter comprado. É bem verdade que daria para nós termos zerado pelo menos na VWAP em cima da CME, tá? Ou se não, levar um stop mesmo aqui, tá, galera? E dado essa tendência de queda, né? Era levantar, né? A cotação levantar, a cotação até trouxe a liquidez daqui um pouquinho mais abaixo. E olha só onde está o nosso preço futuro. Então toda essa liquidez aqui, a gente tem um POC aqui, né? Já até então, essa liquidez aqui, né? Essa liquidez tá acima do nosso preço futuro, então do nosso primeiro preço futuro. Então o que isso que indica? Uma possível venda, tá? Então tendência de queda no nosso dólar. Deixa eu estar tirando as nossas VWAPs ancoradas, tá? VWAP ancorada e pronto, né? Então hoje o dólar, né? Basicamente o que a gente tinha que fazer? Da venda, né? Buscar o preço futuro ou se não, quase buscar o preço à vista, né? O primeiro spot do dia. Só que estava um pouco mais custoso, né, galera? Olha só onde tá, né? Tá 41 pontos. Inclusive o nosso FRP0, ele ficou maior que ontem, né? Ele ficou maior que ontem. Nosso nosso casado, que é o FRP0, tá de 41,50, tá? Ontem estava 41,30, né? Então ele aumentou 0,2 pontos, né? Na nossa margem de erro do estudo sugerido que ocorre meio-dia, nós erramos uma diferença de 3,5 pontos, que é desta Petax para essa Petax, que é o spot do dia, tá? Que eu vou estar colocando agora, tá, pessoal? Então, galera, tá aqui, né? Olha só, né? Então, tendência de queda, obviamente, a nossa cotação ela conseguiu buscar, né, o preço futuro. Não sei se ele vai conseguir o preço à vista, né, que é o nosso D0, provavelmente não, vai ficar aqui, né? Ficou trabalhando em cima do preço futuro, conforme eu falei para vocês, né, ontem, que foi a pré-rolagem, né, e hoje a pré-rolagem, ele trabalhou em cima do preço à vista, né? E aqui está o preço futuro. Hoje já voltou ao normal, né? Então estou trabalhando no preço futuro e o preço à vista aqui, né? Quase buscou o preço à vista, tá? É o primeiro spot do dia, mas os players, né, de mercado se deram satisfeitos, né? Por ficarem trabalhando aqui em cima do preço futuro, né? E o spot, a gente tem aqui a primeira Petax futura, a segunda Petax futura, a terceira e a Petax futura final, né? Então, primeiro spot do dia, segunda taxa à vista, terceira taxa à vista e a nossa Petax final, que é o nosso D0, né, galera? E os dois spots, né? Esses dois spots aqui é a diferença do casado que eu já mostrei aqui para vocês e eu já expliquei, né? Várias vezes, né? Que a gente tem esses dois spots que é um preço diferente. O que é importante é o preço futuro e a nossa taxa à vista, né, galera? Então o dólar ele conseguiu colocar, né, o nosso preço futuro perto
A simetria, a gente tem uma simetria de duas frequências aqui de 10 pontos, né? Então, possivelmente, bora ver se ele vai conseguir buscar, né? A cotação vai conseguir buscar a média contratual, que é a VWAP, né? Mas de forma geral, aqui ele já interagiu, que aqui tem menos de uma frequência com o preço futuro final, né? Então, galera, eu desejo a vocês um excelente final de ano. Se inscrevam no canal, deixem um like, tá? Nesse ano que nós vamos estar entrando, 2026, nós vamos trazer novos conhecimentos aqui para vocês, tá, galera? Então, é isso aí. Feliz ano novo. Até mais, pessoal. Valeu!